Deus, queremos te louvar, te agradecer, porque nesse momento, ó Pai, é um momento muito oportuno, em que a tua palavra será ministrada. O vaso está aqui, enche, Senhor amado, até transbordar, e que esse transbordar alcance nossas vidas, de uma forma tremenda e maravilhosa. Alimente a nossa vida, alimente a nossa alma, Senhor amado, que nós possamos sair daqui, ó Pai, ó Deus, com a bateria recarregada, ó Deus, transformado, alegrado, encorajado, abençoado por Ti. Mas para que tudo isso aconteça, ó Deus, revista o Teu Filho, ó Pai, de mais unção, porque eu sei que Ele se preparou, mas que seja mais unção, mais graça. Deus, não só hoje, mas essa viagem que Ele vai empreender, Deus, vá com Ele onde Ele estiver, ó Pai, onde Ele colocar a planta do vosso pé, o Senhor seja com Ele, ó Pai, abençoando, ó Pai, Deus, que Ele possa levar essa preciosa semente aonde estiver, ó Pai, abençoa o seu lar, a sua esposa, que vão ficar aqui, o seu filhinho, guarda, proteja, abençoa, seja para com esta família, ó Pai, Deus, esses parceiros, ó Pai, que o Senhor tem colocado ao nosso lado, para que esse ano sejamos, ó Pai, um ano de bênçãos, um ano de resgate, um ano de vitórias, um ano de conquistas em nossas vidas. E Ele também, ó Pai, está inserido dentro desse projeto. Abençoa Ele, ó Pai, nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Só mais um pouquinho em pé, por favor, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. É a palavra que Deus colocou no meu coração essa noite. Nós vamos ler esse texto e assim que nós terminarmos de ler, você vai se sentar e não vai fechar a Bíblia. Amém? Deixa a Bíblia aberta aí, porque nós vamos fazer um mergulho dentro desse texto aqui essa noite para tirarmos algumas lições impressionantes do que existe dentro de um milagre. Amém? Existe uma história dentro de todo milagre. É o que eu vou falar aqui hoje. Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse-lhe: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém. Pode sentar. Mantenha a sua Bíblia aberta aí, por favor. Meus irmãos, existe uma história dentro de todo milagre. Deus não faz milagre a granel, no atacado. Todo milagre de Deus tem uma história. Aliás, nós estamos aqui porque temos uma história de Deus em nossas vidas. Nós somos parte de uma história de Deus. Essa mulher é uma desses personagens da Bíblia extraordinários. Uma mulher que a Bíblia não diz muita coisa sobre ela, e o que diz geralmente é complicado. Mas é uma mulher que a gente consegue extrair verdades, lições tremendas para as nossas vidas aqui essa noite. Logo no começo, no versículo 21, começa com algumas informações históricas extremamente importantes. O texto diz que Jesus sai de um lugar e vai para a região de Tiro e de Sidom. Jesus cruza uma fronteira. Jesus sai do seu território, da sua nação. Cruza uma fronteira, vai para uma região complicadíssima, com histórico de possessões malignas há muito tempo. Quando Jesus vai lá em Marcos capítulo 3 e escolhe seus discípulos, a Bíblia diz que veio da região de Tiro e de Sidom uma multidão muito grande, da qual ele expulsou vários demônios. Se você for na história dessa região, você vai bater em Juízes capítulo 1, versículos 4 a seguir, quando os homens de Israel, depois da morte de Josué, vão para essa região e dão de cara com um rei terrível, um indivíduo chamado Adoni-Bezeque, um símbolo bíblico da ação demoníaca. Adoni-Bezeque gostava de capturar um rei e arrancar os polegares das mãos e dos pés.
Os polegares são um indicativo da sua identidade, como a Larissa falou aqui. Adoni-Bezeque é um símbolo bíblico do que o diabo faz como um assaltante de identidade. Ele pegou, quando o povo de Israel capturou ele, o exército de Israel captura ele, faz com ele a mesma coisa, arranca os polegares das mãos e dos pés, e ele dá um brado, um grito terrível, e ele diz o seguinte: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés arrancados, comiam das migalhas que caíam da minha mesa. Era um indivíduo dessa região que gostava de humilhar as pessoas, roubando a identidade e se gabando de jogar migalhas. Guarda essa informação que eu volto nela lá no final, amém? Aí o texto diz que Jesus entra aqui, cruza uma fronteira, entra numa região que não lhe pertence, sai do seu território, região de Tiro e de Sidom. Aí vem o versículo 22. A minha versão, NVI, diz uma mulher. Eu gosto de uma versão um pouquinho mais antiga que diz certa mulher. A Bíblia não diz o nome dela, não diz a configuração dela, não diz a cor da sua pele, quantos quilos ela pesa. A Bíblia não diz, não entra na área da estética, não vai dizer exatamente como é a mulher, não faz um retrato. Só que olha só a sequência de informações que a gente tem dela. Diz que ela era cananeia. Para o judeu, cananeu é um nome complicado, porque lembra os deuses cananitas terríveis. A Bíblia, quando Marcos vai escrever a mesma história, Marcos coloca um outro detalhe, diz que ela é grega de origem sírio-fenícia. Ou seja, quando a Bíblia diz alguma coisa dela, piora a situação. Ela é uma mulher grega de origem sírio-fenícia, cananeia natural dali. Olha o que a Bíblia diz. Quando puxa o currículo dela, vem com um currículo complicado, como muita gente que povoam as grandes igrejas hoje, que vem com uma história de crise, que vem com identidades rachadas, que vem para a igreja com uma série de podres guardados no armário, que nem gosta muito de falar do passado, porque machuca o dedo em cada ponta, em cada ferida da própria história. Essa mulher é uma delas. Se você abre o passado dela, se assusta a cada gaveta que mexe. É uma mulher que vem guardando processos de crise, a história dela é complicada. Agora olha que tremendo, a Bíblia diz que ela é natural dali, e ela veio a ele gritando. Se tem uma coisa que me encanta na Bíblia são os detalhes. Olha para mim aqui, ó. Se há algo que chama atenção em qualquer lugar do mundo é mulher gritando, é ou não é? Principalmente no meio da rua, né? Você já notou que quando está tudo bem ninguém te vê, mas se acontece uma coisa meio complicada, brota gente para ver? Você está andando na rua, até querendo ser visto, ninguém te olha, cai da moto para você ver se não enche de gente, é ou não é? Sociedade da selfie, todo mundo olha, posta a sua foto e a sua miséria. Essa mulher aqui, ó, a Bíblia diz que ela vem a ele gritando, só que notem, ela está no meio da rua, numa cidade, numa região que está sob ordem do Império Romano. O que essa mulher está gritando poderia matá-la. Presta atenção no que o texto bíblico diz. Ela vem gritando, Senhor. É Mateus quem escreve. Mateus está colocando aqui, o grito dessa mulher, Senhor, não era uma palavra comum. Ela usou aqui uma palavra que, quando é vertida para o grego, vem como Kyrios. Uma palavra que é Senhor só para soberania, para autoridade. E no Império Romano havia uma lei que dizia que ninguém poderia ser chamado de Senhor, de Kyrios, no meio da rua, em público, se não fosse César, o imperador. Agora escuta o que eu vou te dizer. Se 3 testemunhas dessem queixa dessa mulher, dissessem, nós vimos uma mulher gritando para um galileu no meio da rua que ele é Quírios, o imperador, sabe o que aconteceria com ela? Ela seria julgada. Se fosse condenada, sabe qual era a pena? Cruz, por insurreição contra o Império Romano. Aqui eu começo a te mostrar uma coisa tremenda. Se você quer um milagre na história da sua vida, comece pela cruz. Enquanto não assume a cruz, não há um milagre na sua casa. Todo milagre de Deus tem a ver com a cruz. Todo milagre de Deus tem a ver com fincar a cruz na frente da casa e dizer para todo mundo, o meu Redentor é Cristo, o meu Imperador é Cristo, o Senhor da minha vida é Cristo, a cruz está na minha vida, a cruz está na minha história. Existe uma cruz em todo milagre. A Bíblia vai dizer que essa mulher vem a ele gritando, Senhor, e olha o que ela diz, filho de Davi, só que lembrem que ela não é judia, ela é uma mulher grega de Sírio-Fenícia, cananeia, natural dali. O que indica que era uma mulher inteligente a ponto de fazer pesquisa.
Ela ouviu falar de Jesus, foi pesquisar quem ele era, provavelmente pela genealogia justa de Mateus, porque a de Mateus que vem pela linhagem de Davi, só que a genealogia de Davi que Mateus coloca para Jesus no capítulo 1 é uma das mais terríveis da Bíblia. Só tem gente quebrado, complicado. Pérez e Zerá, filhos da prostituição de Judá, entra mulheres e algumas delas estrangeiras e uma delas prostituta. Os piores reis da história de Israel estão na genealogia de Jesus. Sabe por quê? A mulher, para ele, isso aqui é uma alegria. A mulher está dizendo, se há alguém que pode me ouvir é ele, porque na história dele só tem gente quebrada. Ele vai me ouvir, porque ele sabe o que é sofrer. Ela entendeu que Jesus, apesar de ser o rei dos reis, também vem de uma linhagem complicada. Sabe o que significa isso para mim e para você aqui? Qualquer um aqui hoje que sofre tem em Jesus a ponte perfeita, porque Ele é o Deus que consegue ouvir gemidos e soluços, e é o único capaz de transformá-los em glória. Adore a Deus essa noite. Se você já chorou alguma vez na vida, é esse Espírito Consolador que conhece a sua vida, é esse Espírito Consolador que sabe escutar gemidos. No meio da rua, o que mais me encanta em Jesus é que grande parte do ministério dele era urbano, público, no meio da rua. Não acontecia em portas fechadas, não acontecia de ternos e gravatas, acontecia na rua. Jesus tem um monte de coisa que acontece na rua, numa conversa com gente comum. A mulher vem gritando, Senhor, o que é um perigo, Filho de Davi, o que indica pesquisa. E olha o que ela diz, tem misericórdia de mim. É uma frase muito usada nos salmos de petição. É uma mulher que fez uma leitura profunda da mentalidade judaica. Ela dizendo, eu vou até ele pela via da misericórdia, porque ele é misericordioso, ele é graça. Sabe o que a mulher entendeu? Que Jesus não é um mágico insensível distante, é um Deus misericordioso o suficiente para cruzar a fronteira e chegar na região dela. Eu e você só estamos aqui hoje porque um dia ele cruzou nossas fronteiras. Ele adentrou no nosso território de vergonha, entrou na nossa terra de crise. Nós estamos aqui porque Cristo ousou cruzar fronteiras. Cruzar fronteiras. Ele fez isso. Deu para entender? Se a cruz estiver com você, você está cruzando fronteiras. E o Espírito está entrando na realidade da sua vida. Olha que coisa interessante. A Bíblia vai dizer que ela diz assim, ó, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha. Marcos, quando joga isso aqui no original grego, Marcos vai usar um termo que só era usado para menininha, a minha pequenininha. É como se ela dissesse, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha pequena, minha menininha, meu amor, pupila dos meus olhos. Ele diz, é o que ela diz, está endemoniada. Se ela parasse a frase aqui, já era terrível. Uma pequena garota endemoniada é horrível, é ou não é? Só que ela vai mais longe, olha o que ela diz, está sofrendo muito. Pensa numa mulher que já conhecia Jesus de longe, ouviu falar, vasculhou, pesquisou, agora está perto dele e ela sabe de uma coisa sobre Jesus, que muitos crentes ignoram hoje. Se você quiser chegar bem perto de Jesus, apresente suas feridas, porque Ele é médico dos médicos e o melhor que você tem a dar são feridas. Ela chega perto dele sabendo que se falar de criança, toca no coração dele que ele é capaz de parar de pregar para segurar a criança no colo. Ela sabe que se falar de criança sofrendo vai mexer mais ainda. Sabe o que ela está falando para mim e para você aqui hoje? Entregue seus filhos nas mãos de Jesus, porque Ele sabe o que fazer com eles. Olha que mulher extraordinária, no meio da rua gritando. Ela vem primeiro pela via do êxtase, do grito. Mas olha o que acontece, olha o versículo 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra, ponto. Isso aqui é um dos maiores desafios da fé cristã, lidar com as pausas divinas. Nem todo dia Deus fala, nem todo dia tem festa, nem todo dia tem campanha, nem todo dia tem milagre. Vai ter dia que você grita e o céu não responde. Quantos aqui já tiveram uma oração não respondida? Sejam bem-vindos ao clube de Jesus. Até hoje Deus não respondeu uma oração dele. Ele orou para que todos sejam um. Nem precisa conhecer de teologia para saber que a gente está longe disso. É ou não é? Eu quero que você guarde uma coisa no seu coração aqui hoje. Tem dias que Deus não fala para proteger você. Tem dias que Deus não fala não porque Ele quer te manter na ignorância, mas é porque você não tem capacidade para absorver tanta luz. Portanto, Ele resolve falar na história, porque depois a gente vai entender em perspectiva e em retrospectiva aquilo que o Espírito fez enquanto a gente não via, porque mesmo calado, Ele permanece Deus.
Mesmo calado, Ele ainda é o Senhor da sua casa. Ainda que calado, Ele é o Deus da sua história. Ele pode responder em silêncio, mesmo que você não perceba. Esse é um dos grandes mistérios, um dos ângulos da natureza divina. Um Deus que fala quando quer, é ou não é? Ele é soberano. Essa daqui é um dos grandes testes de fé da Bíblia. Olha para mim, aqui tem uma das maiores doutrinas da teologia cristã: soberania de Deus. Se você quer um milagre na sua casa, coloque a cruz na sua vida e estabeleça a relação correta. Ele manda, eu obedeço. Ele é tudo, eu não sou nada. Ele fala quando quer, usa se quiser e faz quando quiser. E eu fico aqui, só com Ele, olhando para Ele, curtindo a presença dEle, andando com Ele. Você vai ver o que essa mulher vai fazer daqui para frente. Olha que tremendo. Jesus não lhe respondeu palavra. Aí o versículo vem e diz assim, então, seus discípulos, olha que tremendo, se aproximaram dele e pediram: manda ela embora, pois vem gritando atrás de nós. Até hoje a gente congrega na igreja dos discípulos e eles nas nossas. A gente tem muito dos discípulos. Os discípulos deram aquele jeitinho assim: se o Senhor não fala, a gente fala pelo Senhor. E toda vez que a igreja tenta falar por Deus, dá problema. Não é a primeira vez que os discípulos fazem isso. O cego começou a gritar, eles falaram: não grita não, não incomoda não, não entra com o teu esquema aqui não, que aqui funciona do nosso jeito. Eu vou dizer uma coisa para você que talvez te assuste, mas sabe o que esse texto está dizendo? Esse texto aqui está deflagrando um processo terrível dos próprios discípulos. É arrancar máscaras do grupo de Jesus. Porque naquela cultura, o mestre entrava na cidade sempre na frente, seus discípulos sempre atrás do mestre e a multidão sempre ao redor. É por isso que Jesus sempre aparece no meio, estando ele no meio, porque Jesus vai na frente como mestre, os discípulos atrás e a multidão em volta. Ninguém em sã consciência entra atrás do grupo, porque entrar atrás do grupo significa fazer parte do mesmo. Olha onde a mulher entrou, ela vem gritando atrás do grupo. Isso aqui para os discípulos foi horrível. Os discípulos devem ter chamado Jesus no canto e falado: Senhor, manda a mulher embora porque ela vai queimar o filme da gente. O povo vai começar a dizer, o povo vai falar, Senhor. O povo vai falar que o nosso grupo já está ficando light, já aceita mulher estrangeira que fica gritando, Senhor. Não dá não, vamos manter o esquema, clube do bolinha fechado, só nós mandamos. Até hoje esse é o sonho de muita gente, que não passa no meu crivo, não entra na minha igreja, que não tem o meu estilo aqui, não canta, que não faz o meu sistema, também não entra comigo. Olha a Bíblia deflagrando um pecado dos discípulos. Senhor, não é nossa. Em nenhum momento os discípulos falaram: cura a menina dela e manda ela embora. Não estão preocupados com o problema dela, estão preocupados com o problema que ela criou para eles. Se você quer um milagre na sua vida, aprenda um dos grandes padrões da fé cristã. Quando você sai do foco, Deus acha você. Quando você sai do holofote, Deus te encontra. Quando você não é egoísta para pedir só para você, mas para os outros, o Espírito de Deus te dá. Porque Ele é o Deus dos frágeis, é o Deus dos pequenos, mas é o Deus da comunhão do todo. Ela vem gritando atrás de nós: manda essa mulher embora, Senhor. Agora olha que tremendo. Vocês perceberam que até agora a mulher não fez nada? Ela chega gritando. Ela não insiste, ela não faz um barulho imenso. A Bíblia diz que ela vem gritando, mas agora ela para. Olha que interessante, ela começa a virar uma espécie de reação ao que Jesus faz. Olha o que a Bíblia diz no versículo 24. Ele respondeu aos discípulos: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Metade das pessoas que eu conheço hoje desistiriam aqui, porque eles fazem leituras pessimistas de Jesus. Um dos grandes problemas do brasileiro é ler e interpretar. Ele lê e já pega como um fato. Muita gente imaginaria que, até tem gente que defende isso, de que Jesus só veio para o judeu. Jesus não disse isso. Ele não disse para ela assim: eu sou obrigado a fazer só para os judeus, ou eu só vim para os judeus. Ele disse: eu apenas fui enviado. Sabe qual é o raciocínio da mulher? E é tremendo. Ela pensa o seguinte: não interessa se ele é de lá, ele não está lá, ele está aqui, eu nasci aqui, ele está na minha região, nada me impede de ir até ele, porque se ele veio até aqui, rompeu a barreira e eu posso chegar. É a graça de Deus que faz isso, traz a gente para perto de Jesus, coloca a gente do lado de Jesus. Só a graça faz isso. Olha o que vai dizer, olha que tremendo, versículo 25. A mulher veio, adorou de joelhos. Pensa numa mulher inteligente, percebeu que o grito não funciona muito. Ao invés de atrair Jesus, faz os discípulos afastarem ela. Então agora ela vem, e ela vem de joelhos. Se tem uma coisa incrível na Bíblia, é que essa postura de joelhos agrada a Deus. Porque joelho não é uma postura de morte, de se jogar, de se deixar, de perceber que você cai, mas não sabe se levanta.
Aliás, uma das grandes crises da igreja do século 21 é que ela esqueceu o fato de que precisa se ajoelhar. Ela é uma igreja que anda muito, fica em pé demais, até voa, mas já não ajoelha. E todo o milagre de Jesus passa pelos seus joelhos, por um tempo de completa submissão a Cristo, sujeitar a Ele o tempo todo e dizer: Senhor, eu até caio aqui, mas só levanto se a Tua glória estiver comigo, não me deixa ir embora desse meio sozinho, eu preciso de Ti. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, pela segunda vez ela vai dizer Senhor. Só que agora olha que mulher inteligente, ela percebeu que com Jesus o negócio do egoísmo não funciona, porque Ele já deu uma nos discípulos, então ela vem e diz: Senhor, ajuda-me. Só que ela está pedindo para a filha, não é para ela, é a menina que está endemoniada, só que agora ela está pedindo para ela: me ajuda, Senhor. Ela começou a entender uma coisa fantástica de Deus. Escuta o que eu vou dizer para você aqui, ó. Para Jesus, a fé dos pais pode operar nos filhos. A fé das mães pode curar as filhas. A fé da esposa pode projetar no esposo. A fé do esposo pode tocar a esposa. Deus é Deus das famílias. E quando você ora pela sua família, o Espírito vai lá. A fé dos pais pode atingir os filhos. Se tem uma coisa que mexe com o coração de Deus, é a tal da mãe. Os rabinos dizem que toda vez que Deus vai fazer uma coisa grande na história, Ele levanta uma mãe. É verdade. Ele vê que a mãe agora começa a chorar, implorar: Senhor, a minha menina, ajuda-me. Olha o que Jesus faz. Versículo 26. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor. Agora olha para mim aqui, ó. Esse versículo 26 é um dos mais mal interpretados da história da igreja. O que tem de gente tentando dar um jeito, passar a mão por cima, desculpar. E eu não vou fazer isso aqui hoje não, porque meu compromisso acima de tudo é com a palavra. Esse aqui é o mais alto grau de teste que Jesus fez com essa mulher no meio da rua. É como se Jesus olhasse para ela e dissesse assim: já que você veio até mim me chamando de Senhor, assumindo que eu sou o imperador da sua vida, que eu mando em você, se é isso mesmo que você quer, se você não está tentando me impressionar com palavreado, porque palavreado não impressiona Deus, no teu nome nós dissemos Senhor, Senhor, verbalismo ortodoxo não mexe com Deus, evangeliquez não muda Deus, língua estranha não muda Deus, até porque dentro do estranho às vezes vem infiltrado o esquisito. Jesus faz um teste: será que essa mulher está querendo me jogar uma conversa? Ou de fato ela entende que eu sou Senhor? Se ela entende que eu sou Senhor, ela vai entender que eu falo com ela do jeito que eu quiser, eu faço com ela o que eu quiser e posso chamá-la do jeito que eu quiser. Aí ele diz: não é certo tirar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Ela não sai dizendo: misericórdia, Senhor, o que é isso? O que eu te fiz? Eu vim todo aqui, né? O Senhor faz um negócio desse comigo. Ela olha e diz: sim, Senhor. Lembra do Adoni-Bezeque, Juízes capítulo 1, o homem que arrancava as polegares das mãos e dos pés, lembra dele? Eu disse que ele gostava de humilhar os reis pela migalha da sua mesa, e agora ela, que vem dessa linhagem, desse mesmo povo, desse mesmo DNA, é humilhada também pelas migalhas, só que ela vai fazer diferente. É por isso que ela vive e Adoni-Bezeque morre. Um gosta de humilhar pelas migalhas, o outro aceita ser humilhado, desde que seja pela mão daquele que fez tudo e todos. Esse é o aspecto difícil da soberania de Deus. Ele fala se Ele quiser, Ele te trata como Ele quiser, e Ele vem aqui se Ele quiser. Ele está aqui hoje, é porque Ele nos ama e Sua graça nos atinge. Escuta o que eu vou te dizer. Olha o que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela estabeleceu uma relação perfeita. Não interessa, é de cão que o Senhor me chama, então o Senhor é meu dono. É de servo que me chamas, então é meu patrão. É de filha que me chamas, então é meu pai. Fala o Senhor que eu reajo. Do jeito que me chamar eu entro. É de cachorro? Então sou dono. É de servo? Então sou escravo. Eu sou o que o Senhor deseja que eu seja. Não tente ser mais do que Deus quer para você. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Olha o que essa mulher disse para o Senhor: até os cachorrinhos comem das migalhas. Se você comprar um pão amanhã e deixar guardado na sua casa, você vai ter pão a vida inteira, mas não vai ter migalha. É impossível migalha sem pão. Para que tenha migalha, sabe o que tem que acontecer? Você tem que partir o pão.
E é quando você parte o pão que escapa a migalha. Agora olha para mim, se você pegar a menor das migalhas e levar no laboratório para analisar, sabe o que você vai descobrir? Que ela tem o mesmo sal, a mesma água, mesmo óleo, mesma farinha, foi feita no mesmo forno e amassado pelas mesmas mãos. Ela é pão, ela só saiu do pão porque alguém partiu. A lógica da mulher é libertadora. Ela está dizendo, eu sei que o Senhor é um pão capaz de matar a fome do mundo todo, e eu não sou egoísta, eu não quero o pão todo para mim não, dá só isso aqui, porque isso aqui também é pão, e é o que eu preciso para viver, é pequeno, mas é meu. Não é o tamanho do milagre, é o quanto você tem de história com Deus, é o quanto você consegue se envolver nos padrões de Deus. Olha que tremendo que essa mulher faz, Senhor. Sabe o que é incrível? Essa mulher deu uma das mais profundas aulas de teologia que aconteceu na história no meio da rua. Porque escuta que coisa incrível, essa mulher chega, ela cita a palavra Senhor 3 vezes. A primeira vez ela fala assim, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela falando do Deus da misericórdia, que permeia toda a teologia dos Salmos. É o Deus criador dos céus e da terra, que por pura misericórdia nos olha. Agora no meio da rua ela fala, Senhor, ajuda-me. Só que ela está pedindo para a filha. Ela é como o Espírito Santo que intercede por nós a Deus com gemidos inexprimíveis. E agora ela vem, Senhor, o partir do pão, a migalha, o Cristo partido por nós. Ainda que inconscientemente ela evoca a Trindade no meio da rua. É por isso que recebe um poderoso milagre, porque quem está envolvido com Deus tem Deus o tempo todo na mente, no coração, na vida, na alma. Não escapa do olhar de Deus. Existe uma história dentro de todo qualquer milagre. Sabe por que é o problema de muitos milagres hoje? É que as pessoas estão vivendo de uma espécie de pequeno milagre. É aquele milagre onde você simplesmente entra e sai de um movimento, sente alguma coisa, um arrepiozinho e batiza isso de milagre, sem qualquer relação com Deus, sem qualquer sentimento com Ele, sem envolvimento com a glória dEle. Aqui é diferente. Aqui a mulher está no meio da rua, corre o risco de ser morta, chama Ele de Senhor, assume a teologia da criação, da Trindade. É uma mulher com todo um monte de base, briga contra o século, contra o império, contra os discípulos, mas não sai de perto de Jesus. Tem uma linhagem complicada de humilhação, possessão e morte. Tem uma filha endemoniada e, mais incrível de tudo, é uma família quebrada. Você tem uma mãe desesperada, uma filha endemoniada e um pai ausente. Até hoje ninguém sabe onde foi parar o pai da menina. Mesmo assim ela permanece de pé, cai 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas ela no meio. Porque quem tem um compromisso com Deus tem milagre, vive milagre, tem uma história de milagre com Deus. Cai tudo, mas ela permanece de pé. Olhando daqui hoje eu vejo gente que participa disso. O mundo parece que vai desabar, mas você permanece de pé. Está aqui hoje adorando a Deus, porque Ele é o seu Senhor, o seu Salvador, o dono da sua vida. Você pode adorar a Deus por um minuto? Agradeça a Ele pela sua vida aqui hoje. Agradeça a Deus pela história da sua casa, pelos milagres que você é e tem vivido, porque você só está aqui hoje, porque o Espírito Santo tem uma relação profunda com a sua vida. O Espírito Santo não tem uma relação distante, é uma relação de abraço, de proximidade, de carinho, de cuidado. Deus tem cuidado de nós. Ele é o Senhor da igreja. Ele tem cuidado da gente. Versículo 28 talvez seja um dos mais profundos da Bíblia. O texto diz assim, ó, Jesus respondeu, mulher, olha que tremendo. Não é mais certa mulher, uma mulher. Ele chama de mulher, o mesmo tratamento que ele dá para a mãe dele. Mulher, eis aí o teu filho. Mulher, aqui tenho eu contigo. Tratamento respeitoso, que destaca ela do todo. Ela não é um rótulo, ela não é uma mulher cirofenícia, cananeia, complicada. É mulher, mulher a quem se olha, mulher a quem se obedece, mulher que representa significado, mulher com conteúdo. É mulher que serve de exemplo, mulher que ele usa para mostrar para os discípulos que a graça universal de Deus atinge todo mundo. Sabe o que Deus quer fazer aqui hoje? Levantar esses homens e essas mulheres, que Ele possa dizer para o mundo, ali vai um homem, ali vai uma mulher, que é a minha história, meu testemunho, que é alguém que eu sopro sobre ele a graça, e ele projeta a graça para os desgraçados da vida. Jesus respondeu, mulher, grande é a tua fé. Aqui tem um problema para nós. A gente imagina que coisa grande para nós é sempre o superlativo, grande para nós é sempre o exagero, é aquilo que a rima não pode atingir, que o metro não consegue medir. Grande para nós é isso. Só que quem está falando em grandeza aqui é Cristo, e a grandeza para Cristo é sempre o contrário. A única vez que os discípulos oraram e disseram, Senhor, aumenta a nossa fé, sabe o que Ele fez? Diminuiu. Ele diz, do tamanho de um grão de mostarda, está bom para vocês.
Fé para Jesus não é coisa gigante. Fé para Jesus não é aquilo que é evangelástico, você estica para dar impressão de significado. Fé para Jesus é a capacidade de ser pequeno. Portanto, todo mundo aqui tem fé hoje. É essa fé que Jesus olha em você aqui hoje. Não é a fé da grandeza que se mostra para todo mundo, mas a fé do pequeno que às vezes nem sabe que tem, mas está lá porque o Espírito Santo identifica. Quero que hoje você saia daqui livre disso, em nome de Jesus. Tem muita gente com um monte de culpas na igreja. Meu Deus, por que acontece um monte de coisa com fulano e não acontece comigo? Por que tem bênção com fulano? Sou eu, Senhor, a minha fé que não é. Eu não tenho fé, muito pelo contrário. Porque fé não significa simplesmente a capacidade cega de acreditar em tudo. Isso não é fé, é misticismo e perigoso. Fé significa olhar na dúvida e ter certeza que mesmo que eu não veja hoje, o Espírito é fiel para me mostrar no amanhã. Há um Deus que trabalha na minha vida. Essa fé que opera o ilimitado do tempo. Olha o que a Bíblia vai dizer. Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Pensa numa frase perigosa. Não é uma frase que Jesus fala sempre, porque desejos são um momento da emoção humana extremamente perigoso. O coração do homem é terra complicada. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. A palavra enganoso no hebraico, Akov, é a mesma raiz do nome Yaakov, Jacó. Um enganoso, complicado, alguém que pode jogar uma vantagem sobre você. Desejos do coração são sempre perigosos. Se Deus resolvesse pegar o desejo do coração de todo mundo e satisfazer, o mundo viraria um caos. Aliás, irmão, a gente devia agradecer a Deus pelas orações que Ele não responde, muito mais do que aquelas que Ele responde. Porque se Ele respondesse certas orações, tinha um monte de gente morta aqui hoje. Como é bom saber que o nosso Deus tem um domínio perfeito da história. Ele tem um domínio perfeito da sua vida, da sua história. Ele tem um domínio perfeito dos seus desejos. Sabe por que Jesus disse, seja conforme o teu desejo? Porque Ele sabe que essa mulher tem um coração puro o suficiente para sair de cena agora. Todas as forças delas estão voltadas para a filha. Isso aqui é um dos padrões mais lindos da fé cristã. Quando o meu coração é todo cheio do outro, o Espírito Santo acha a mim. É quando eu percebo o outro, quando eu oro pela vida do outro. Nesse aspecto não há lugar mais tremendo do que a igreja. O que a gente faz aqui, orar uns pelos outros, abençoar uns aos outros, amar uns aos outros, sentar do lado do irmão, é pura graça de Deus. É o Espírito Santo mostrando isso aqui para nós. Desejos sinceros que não querem só para mim, mas que querem para o outro. Portanto, a bênção que me acha também acha você. Fé cristã é isso aqui, Olha como é que esse texto termina. O texto bíblico diz assim, naquele mesmo instante. E o original grego é bem isso, fragmento de tempo. É aquela pontinha, o ponteiro ali dos segundos. Fragmento de tempo. Sabe por quê? Judeu leva muito a sério a questão do tempo. É Jesus mostrando em todo o evangelho que Ele é Senhor sobre cada segundo, cada minuto da nossa vida. Por exemplo, quando a Bíblia diz que tinha um homem no tanque de Betesda, 38 anos. Aí a Bíblia diz que Jesus chega lá, só que para o judeu, 38 é um número triste na mentalidade judaica, é quase 40, 40 para ele é o símbolo de uma vida, a totalidade, o tempo de uma geração. Portanto, 38 é o jeito judaico de denunciar que o homem estava quase uma vida no templo, mas sem ser atingido pelo sagrado, quase uma vida no templo, mas observando milagres acontecerem na vida de terceiros. Pior de tudo, quase uma vida no templo participando do culto da malandragem. Quem pode pula primeiro. Ele fala assim, quando o anjo agita as águas, tem sempre alguém que pula primeiro. E Deus não está na malandragem, Deus está na capacidade de sair de cena, para que a glória de Deus atinja o outro. Aí vem Jesus, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher aqui? Naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Olha o que o texto está dizendo. Naquele mesmo momento, o Espírito Santo foi lá, porque Ele não está preso à geografia, Ele é livre. No momento que Jesus falou, Jesus não precisou fazer uma mandinga, não precisou fazer um esquema, Jesus não precisou ir lá com os discípulos dentro da casa dela, Jesus só precisou olhar nos olhos dela e compreender que ela é mãe. Escuta uma coisa aqui, Jesus teve uma relação muito profunda com as mães na Bíblia. Lá na mulher, por exemplo, a Bíblia conta a história de uma mãe chamada, a Bíblia só chama ela de viúva de Naim, que é uma das histórias mais incríveis da Bíblia, porque ela é uma mulher viúva. Portanto, o marido já tinha morrido, agora o único filho morre também. Ela está sepultando a última esperança de vida. Aí vem Jesus, uma multidão com ele, alegre, cantando. Ele olha para aquela mulher e a Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão. Sentiu a mesma dor, foi lá e devolveu o filho para a mulher. Se as mães dessa igreja hoje saírem daqui com isso na mente, Deus vai revolucionar a história dos seus filhos.
Entregue hoje seus filhos na mão de Deus. Você que é mãe, é para você essa palavra. Jesus sabe o que pode fazer com teu filho, com a tua filha, porque não há nada que mova mais o coração do pai do que a mãe aos pés, gritando a ele: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, age nos meus filhos. Lucas capítulo 9, Jesus está no monte da transfiguração, recebendo toda a sua glória com 3 discípulos, só que lá embaixo tem 9, tentando lidar com um demônio que não sai de jeito nenhum. Sabe o que Jesus faz? Deixa a glória lá em cima e desce, só para expulsar o demônio de um adolescente. É Deus dizendo para mim e para você, que toda a glória de Deus lá em cima no monte só faz sentido quando ela entra na vida e lida com pais lidando com filhos endemoniados, quando ela entra nas histórias e consegue expulsar demônios, quando ela faz diferença e deixa para todo mundo claro aqui que unção não é aquilo que eu acumulo no banco da minha fé, é aquilo que eu jogo, projeto e faço com que o império das trevas saiam dos lares. Sai daqui hoje com uma certeza no seu coração: o Espírito Santo sabe quem você é e quer escrever uma história dentro do seu milagre. Amém? Olha o que a Bíblia diz: naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Interessante isso, a Bíblia não coloca, existe aqui um detalhe, uma delicadeza divina tremenda. Só Deus consegue fazer um negócio desse, conversando com mulheres. A Bíblia diz que Jesus não vai dizer assim, olha, agora a partir desse momento a tua filha foi exorcizada, despossuída, nada disso. Ele não usa nenhum tipo de figura que possa machucar, ele usa uma figura de graça. Tua filha foi curada, eu trouxe cura para tua filha. Sabe o que Jesus está dizendo? Acima das possessões demoníacas, o que tiver vindo de trauma, de crise, de coisa, sai tudo. A tua filha está curada. Não é só tirar um demônio, é limpar a alma. Não é só arrancar a possessão, é devolver a vida. Todo milagre de Jesus tem isso. Não é apenas um milagre, é capacitação para ir. Toma a tua cama e anda. Vai lavar os teus olhos. É o Deus que cura, mas ordena que vá. Eu quero que você saia daqui essa noite com uma certeza no seu coração: se Deus está dando algum milagre na sua vida hoje, Ele está te capacitando para ir, para dizer para o mundo inteiro que o Espírito Santo tem agido na sua casa, tem agido na sua família, tem sido dono da sua história. Olha que coisa tremenda. Sabe o que é mais incrível? Quando você olha para esse texto, uma coisa que me chama a atenção: uma mulher que tinha tudo para ser horrível, ridicularizada, que tinha tudo para não ser nem sequer ouvida por Jesus. Mais do que isso, Jesus, além de ouvir a mulher, Ele para com ela, Ele conversa com ela, Ele rompe com os discípulos para conversar com ela, Ele vai, satisfaz o desejo do coração dela, liberta e cura a filha da mulher. Sabe o que é isso aqui? É um Deus que é capaz de se envolver com as pessoas com quem nós não nos envolvemos. Mesmo os discípulos dizendo: essa daí não serve no nosso crivo, Jesus falou: no meu passa. Eu quero dizer uma palavra para você aqui hoje: não interessa o que disseram de você, para Jesus você serve, para Jesus você importa, para Jesus você tem nome, para Jesus tem história, para Jesus tem endereço, para Jesus você serve. Você é o homem, a mulher que Deus quer usar aqui essa noite. É você quem Deus quer usar para levar vida na sua casa, para mudar as relações na sua família. Um dos grandes problemas da gente é ficar esperando extraordinários acontecerem. Às vezes Deus quer usar você dentro do comum da sua casa, dentro da sua família. Sabe qual é o grande desafio? Chegar até Jesus. Até hoje isso é difícil de fazer, chegar até Cristo, porque existem milhões de vias para esse processo. Tem gente que vai pela tangente, tem outro que vai pelo canto. Tem uma mulher, por exemplo, que a Bíblia fala com um fluxo de sangue que se infiltrou no meio da multidão. Essa daqui ela vem gritando. Ou seja, eu não sei qual é o jeito que você vai fazer, mas chega perto de Jesus hoje. Fala com Ele aqui hoje: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso ser tocado, eu preciso ser curado, eu preciso que o Senhor vá na minha família, eu preciso que o Senhor atinja a minha casa, eu preciso que o Senhor conheça a realidade da minha vida. Eu gosto muito daquele texto da mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo. Quando ela ouve falar de Jesus, a Bíblia diz que ela coloca no coração: eu vou até lá e eu vou tocar na orla do manto dele. Só que olha para mim, se essa mulher que nós lemos aqui, gritando no meio da rua, poderia ser morta, a do fluxo de sangue também. Porque a lei judaica dizia que uma mulher sangrando não poderia sair à rua. Porque a lógica das religiões ainda hoje é a mesma: o impuro pode me sujar com a sua impureza. Aconteceu agora em Paris, indivíduos islâmicos: se você é impuro, eu vou ter que te trucidar, te eliminar, te matar, porque a sua impureza me machuca. A religião de Jesus é o contrário: você é impuro, chega para cá que eu posso te limpar. Você é impuro, vem comigo que eu lavo. Você é impuro, eu te encho. Porque a de Jesus é trazer, não é jogar.
A mulher pensa assim, eu vou lá, e eu vou tocar. Só que olha que incrível, Jesus está no meio, multidão apertando, e multidão é complicado, é ou não é? Você já foi em show, irmão? Multidão é terrível, complicadíssimo. Agora imagina que essa mulher chega, e ela tem que entrar no meio da multidão, e ela vai bater de frente com a lei da física. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, o mesmo local no espaço, no momento. Se ela vai ter que entrar na multidão, vai ter que haver deslocamento. Imagina essa cena comigo, a mulher assim, meio ressabiada, para que ninguém reconheça, ela tipo dá licença, pede licença e encosta em alguém. Se ela encostar em alguém, a lei judaica diz que essa pessoa fica imunda no mesmo momento pela impureza dela. Agora imagina que ela tocou em alguém aqui, pediu licença, esse alguém teve que afastar e tocou no outro, que também ficou impuro, e vai tocar no outro, que também fica impuro, e vai tocando no outro, e todo mundo ficando impuro. É uma mulher que é uma espécie de tsunami de impureza, ela entra na multidão sujando todo mundo. E vai todo mundo sendo sujo, 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 até chegar em Jesus e para. Ninguém consegue sujar Jesus. A gente até tenta, mas não consegue sujar Jesus. Aí Jesus para, olha que tremendo. Quando Jesus para, ele diz assim, alguém me tocou. Aí vem os discípulos, na mesma pegada do texto que nós lemos. Se nesse texto que nós lemos, os discípulos mandam a mulher embora, nesse daqui eles questionam Jesus. Eles param e dizem, mas Senhor, o que é isso? A multidão te oprime, o Senhor vem perguntar quem me tocou. Só que Jesus não perguntou quem me oprimiu. Ele perguntou quem me tocou, porque Jesus sabe que multidão só oprime. Mas no meio da multidão que oprime, tem os oprimidos. E os oprimidos tocam. E Jesus sabe quem oprime e quem toca. Porque Jesus sabe hoje aqui quem é fã e quem é servo. Quem veio aqui para adorá-lo e quem veio aqui para ver o culto. Quem veio aqui como multidão e quem veio aqui como corpo. Jesus para e diz assim, alguém me tocou diferente. É um toque complicado de explicar, mas saiu de mim virtude. Agora olha para mim, a mulher não é curada na hora, ela recebe um alívio na hora. Sabe quando ela é curada? Quando ela assume, e de joelhos ela vem diante dele e assume. Aí Jesus diz, vai para casa e ser curada desse teu mal. Jesus dizendo, ninguém que vem comigo recebe um milagrezinho pelas costas e sai pela tangente. Não dá, tem que se relacionar comigo. Eu tenho que olhar nos teus olhos, eu tenho que saber quem é você. E o mais tremendo de tudo, não é a mulher receber a cura, é ela voltar para casa agora limpando tudo que sujou. Cada um que ela toca agora está limpo, porque ela está limpa. E o Espírito Santo vai fazer o caminho da volta, seu caminho da purificação, o caminho da limpeza. Jesus quer fazer isso com você aqui hoje. Que você volte para a sua vida limpando tudo que já sujou, todas as pessoas que já oprimiu, que já ofendeu, que através da glória do Espírito de Deus você saia hoje limpando tudo que sujou, sendo agente de purificação na história. Como é bom saber que o Espírito Santo conhece os dois lados da estrada, quem chega nele sujo e quem sai dele limpo. Não interessa de que lado dessa estrada você chegou aqui hoje, a certeza é que para voltar tem que voltar limpo. E hoje, se você quiser voltar limpo, essa palavra te atinge, é para você voltar aqui hoje limpo, dizendo, Senhor, obrigado, porque o Senhor me lavou, e a tua purificação faz de mim o que de fato eu devo ser. Essas mulheres da Bíblia nada mais são do que histórias de dor, fracasso e sofrimento, histórias de crise. Quanta gente envolvida com crise hoje. A igreja nada mais é do que isso, uma espécie de grande ambulatório espiritual. Gente em crise entrando e saindo. São mães lidando com filhos endemoniados. São casamentos à beira da falência. Sonhos mortos. Se existe um fantasma que machuca a gente, são sonhos mortos. Esses ambientes carregadíssimos de tensões são os ambientes dos nossos cultos. E é exatamente aqui, que a graça de Deus desce. Irmão, se tem uma coisa que eu amo é observar a igreja. Você já parou para pensar se a gente tivesse aqui em cima agora uma espécie de holograma e você pudesse ver os problemas de cada um aqui, irmão? Pensa. As crises que cada um atravessa, os fracassos que passou, o amontoado de bagagens que carrega, traumas terríveis na alma, pecados não confessados, sujeiras varridas para debaixo do tapete, coisas trancadas a 7 chaves que não abrem para ninguém. E o Espírito Santo colocasse tudo isso aqui no telão, irmão, seria um desespero total. É exatamente isso que está acontecendo aqui agora, só que a gente não põe. Graças a Deus por isso, porque o Espírito Santo não vem como uma espécie de divina fofoca, ele vem como Deus que entra na minha intimidade ferida guardada e consegue revolucioná-la de dentro para fora, e eu saio daqui livre, adorando a Deus, contando a história de um milagre, dizendo que há um Deus que revolucionou aquilo que eu escondia. Ele é o Deus dos ocultos.
Tem uma coisa de Davi que me encanta. A Bíblia diz que Davi, quando está fugindo de Saul, sabe para onde ele vai? Para um lugar chamado Caverna de Adulão. É um lugar, quem vai para Israel aí, aproveita e dá uma passada por lá. Só não entra, porque até hoje os guias turísticos evitam o lugar, porque quem se perder lá, dizem eles que não acha nunca mais. São labirintos terríveis. E Davi ficou lá, fugindo de Saul, entrou para os labirintos da Caverna de Adulão. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele estava com 400 homens. E olha o naipe dos homens, a Bíblia coloca a biografia deles. Amargurados, abatidos de espírito e endividados. Está aí uma congregação que eu queria ver alguém dirigir. 400 homens amargurados, abatidos e endividados. E a Bíblia diz que o número cresceu depois, que chega a 600. Homens que ninguém queria, subproduto da sociedade, banidos do sistema convencional da sociedade, do convívio dos homens. Homens que procuravam as cavernas, as tocas das feras, que viviam nas sombras, a bandidagem, a eles que Davi se une. E a Bíblia diz que Davi se fez chefe deles. Os anos passam, Davi assume o trono, leva com eles esses homens e os transforma nos valentes, alguns tão extraordinários que a Bíblia conta as façanhas deles. Aí o tempo passa e a Bíblia diz que Davi estava velho, mas houve-se um toque de trombeta e guerra de novo dos israelitas contra os filisteus. E Davi vai, a Bíblia diz que ele vai para a guerra, até porque da última vez que ele não foi, deu errado. Ele ficou lá no palácio, dando uma volta, acordado, ficou olhando a mulher dos outros tomar banho, deu problema, não deu? Agora ele resolveu que vai, mesmo que está velho, mas ele vai. O cabelo que era ruivo agora é branco, o músculo já não tem mais, a pele é flácida. Quando ele olha no espelho, ele não tem um guerreiro, ele tem um velho rei, frágil, acostumado ao glamour da vida do rei. O tempo denuncia que o guerreiro se foi, mas ele tem que ir, é guerra. A Bíblia diz que no meio da guerra, olha o que a Bíblia diz, Davi se cansou, ponto. Veio o limite. E a Bíblia diz que lá no meio da guerra tinha um indivíduo chamado Isbi-Benob, dos filhos do gigante, um parente distante de Golias, que com uma espada nova intentou matar Davi. Imagina, a Bíblia diz que ele deve ter dado aquela olhada assim e disse, hoje é meu dia de sorte, os deuses da guerra conspiram ao meu favor, vou virar poema, vão cantar sobre mim, o homem que matou Davi e ainda vingou Golias com uma espada nova. E ele vai para cima de Davi, Davi não ia nem ver de onde veio o cara, ia morrer de uma forma terrível. O grande Davi ia sucumbir pela espada nova de um garoto qualquer. Só que aí a Bíblia diz que um indivíduo chamado Zeruia, sabe quem é Zeruia? Um dos 400 homens que estavam lá na caverna com Davi, arrebentado, que ninguém queria, e Davi chamou, vem para cá que eu acredito em você. Nunca desperdice as pessoas tortas que Deus põe do seu lado. Aí a Bíblia diz que esse homem entrou no meio, matou o garoto, o rapaz que queria matar Davi, e a Bíblia diz que eles se juntam, os valentes em torno de Davi, dizem para ele assim, nunca mais sairás conosco a peleja. Se eles parassem a frase aqui, matavam Davi do coração, mas eles terminaram dizendo, para que não apagues a lâmpada de Israel. Davi, entenda que você agora está velho, mas é uma lâmpada, brilha lá que a gente bate aqui, quanto mais você brilha lá, mais a gente vence aqui. Vamos estabelecer um equilíbrio a partir de hoje, guerreiros e lâmpadas. As lâmpadas brilham, os guerreiros lutam. As vitórias de Deus não são travadas no grito, nem na pancada, são trazadas no equilíbrio entre os guerreiros e as lâmpadas, aqueles que vêm e os que ficam, os que oram e os que fazem. É o oposto do espírito desse texto. Os discípulos querendo barrar a mulher e um Davi querendo fazer diferença com gente que ninguém quer. Traduzindo para hoje, o Espírito Santo sabe aqui que você, por mais que tenha sido humilhado por todo mundo, é o homem, é a mulher que o Espírito quer chamar para hoje, para fazer uma revolução aqui hoje, na sua história, no começo da sua vida. Fica de pé, por favor. Como é bom quando a gente sabe que o Espírito Santo trabalha com os pequenos, com os frágeis. A gente sabe que o Espírito Santo trabalha com gente que não é. A gente sabe que o Espírito de Deus escolhe os que não são. Eu estava olhando esses dias na Bíblia, o grupo de discípulos que Jesus chamou, irmão. Ninguém chamaria hoje para algo gigantesco. Você tem uma ideia? Foi feita agora uma pesquisa recente numa universidade da Inglaterra, um perfil psicológico dos 12 discípulos de Jesus. E chegaram à conclusão de que dos 12, o único entre os 12 que tinha uma capacidade intelectual um pouquinho maior para algo gerencial seria, sabe quem? Judas, justo ele. O resto nem no crivo passa. Imagina, Jesus é Deus, ora a noite inteira e vai escolher 12 homens. Olha quem que ele escolhe: Simão Pedro, complicado, indivíduo que paga imposto e paga reclamando. E ele chama Mateus, cobrador de imposto, que cobra errado e que vão viver no mesmo grupo, os dois discutindo a vida inteira. Simão,
vírgula, o Zelote, partido extremista da época, que queria derrubar Roma pelo poder da espada. É uma espécie de Al-Qaeda infiltrado no grupo de Jesus. Terrorismo. Se é sangue, deixa comigo, Jesus. Ele vai descobrir que no reino de Jesus ninguém tira sangue, mas compartilha o seu. Um grupo de discípulos frágeis, complicados. Se aqueles homens serviram, eu sirvo. Se aqueles homens serviram, você serve. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você aqui hoje: você não precisa ficar colocando barreiras naquilo que Deus vai fazer por você. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus aqui hoje? Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus aqui hoje? Hoje é o dia de Jesus revolucionar a história da sua vida, da sua casa e da sua família. Tem alguém entre nós que ainda não fez esse pacto com Jesus e quer entregar a sua vida para Ele? Não é uma religião que eu te ofereço, que a religião é tudo igual. O que eu te ofereço é o projeto de vida mais extraordinário que existe: Cristo acima de tudo e de todos. Tem alguém? Levanta sua mão. Eu quero fazer um segundo convite aqui essa noite. E eu sinto o Espírito mexer profundamente no meu coração. Se você sentiu que essa palavra de alguma forma tocou em alguma área da sua vida e quiser, vem até aqui à frente, eu quero orar com você. Quem sabe hoje o Espírito Santo não quer usar você para fazer a diferença no meio da sua família, da sua casa, das coisas que estão acontecendo na sua vida, na sua família. Vem até aqui em nome de Jesus. Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas. A glória de Deus nos atinge de um modo que a gente não espera. Pode ser um certo homem, uma certa mulher, ninguém sabe direito quem é, mas o Espírito Santo conhece você. Deus sabe quem você é. Para Deus você importa. Para Deus você tem nome, tem endereço, tem configuração, tem conteúdo, tem vida. Para mim, a coisa mais extraordinária do Evangelho, a mensagem mais profunda do Evangelho, é que não importa quem eu sou, importa o que Cristo faz daquilo que eu sou. Nós estamos aqui hoje porque Jesus faz isso em nós. Ele é Deus capaz de fazer isso. Você quer ver uma coisa tremenda? Preste atenção no que eu vou te dizer. Deus criou um jardim extraordinário, colocou o homem no jardim e só deixou uma coisa: não coma de tal árvore. Quando o homem faz isso, ele rompe uma regra, cria uma dívida para com Deus que ele não tem como pagar. Deus pode pagar, mas Ele é Deus, ele não tem como pagar, não tem por que pagar. Então o homem tem uma dívida que não pode pagar. Deus pode, mas não fez a dívida. Como é que Deus resolve o dilema? Ele resolve em Cristo. Porque Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. Como homem, assumiu todas as minhas dívidas. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E como Deus, Ele pode pagar. Por isso que a cruz é o lugar ideal para você deixar todas as bagagens e poder dizer: eu deixo tudo aqui, Senhor, todas as faturas de pecado, porque eu sei que hoje o Teu Espírito vai me ajudar a sair livre. Feche os seus olhos, coloca a sua mão no coração. Sinta o Espírito Santo abraçar você aqui essa noite. Receba o Espírito Santo te dando um abraço de transformação. Um abraço que vai mudar a história da sua vida. Comece a clamar: Cristo, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós, Pai. Nós estamos aqui essa noite na Tua presença, Senhor, tocados pela Tua palavra, alcançados pela Tua graça, vivos mais um dia, porque Tu és fiel, Senhor. Nós estamos aqui porque cremos na Tua operação, porque sabemos que o Senhor é o Deus que tem uma história em todo milagre, Pai. Nós não queremos milagres sem a Tua presença, não queremos milagres sem relação contigo. Nós só queremos os milagres que o Senhor tiver junto. Queremos a Tua presença, não apenas os Teus presentes, Pai. Ah, Espírito Santo, dá um abraço aqui, Senhor, em cada homem, cada mulher que está aqui à frente agora, que foram tocados pela Tua palavra, que vieram aqui à frente porque sentiram-se movidos pela Tua palavra. E a Tua palavra tem esse poder, ela move, ela molda, ela quebranta, ela transforma, Pai. Quantos homens e mulheres que eu não sei o nome, mas Tu sabes. Tu és o Deus das famílias quebradas, Tu és o Deus dos corações partidos, dos sonhos fracassados. E o Senhor colocou no coração do nosso pastor de que esse ano seria o ano do resgate.
Resgata-nos aqui hoje, Pai. Resgata em nós as famílias que foram quebradas. Resgata, Senhor, aqueles projetos fracassados. Resgata-nos hoje aqui, para que possamos dizer para o mundo como testemunho de que Tu és soberano e que a Tua soberania não pode ser banida, não pode ser afetada por ninguém. É a Ti que clamamos, certos da Tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Obrigado, pastor.